Ameaças que atravessam séculos e que hoje se fazem presentes de modo ainda mais assustador. Basta dizer que o atual presidente da República é contrário às demarcações e propõe, eu cito aqui palavras dele, a integração dos índios ao Brasil. Enquanto isso, sua ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos é acusada de ter sequestrado uma criança camaiurá. São tantas as declarações e ações que, nos últimos meses, causam arrepio a todos que se preocupam com a questão indígena, né, esse imenso guarda-chuva em que cabem tantas coisas, a questão indígena, que é custoso nomeá-las, pela quantidade, certamente, mas também pelo retrocesso que significam. Os direitos dos índios, que sempre estiveram ameaçados, estão, como lembrou Manuela num artigo recente, mais ameaçados do que nunca. Eu vou apresentá-las, fazer uma apresentação breve, porque elas fizeram muitas coisas além das que eu vou dizer aqui, para a gente ter a chance de ouvi-las mais rapidamente. Bom, a Manuela Carneiro da Cunha é professora titular da Universidade de São Paulo, onde ainda colabora, e professora emérita da Universidade de Chicago. É autora de Índios no Brasil, História, Direitos e Cidadania, que saiu pelo selo Claro Enigma, da Companhia das Letras, em 2013. Cultura com aspas, que saiu pela Cosac Naif em 2009, e Os Mortos e os Outros, que saiu pela UCITEC em 78, entre tantos outros livros e artigos, além de participação em várias comissões e associações de defesa dos direitos dos povos indígenas. Aparecida Vilaça é professora do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social do Museu Nacional, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Autora também, entre outros livros, de Quem Somos Nós, Os Wari Encontram os Brancos, que saiu pela editora da FRJ, em 2006, e Comendo como Gente, Formas do Canibalismo Wari, também pela editora da FRJ e pela Ampox, um pouquinho mais antigo, em 92. Recentemente publicou pela Todavia Paletó e Eu, Memórias de Meu Pai Indígena, um livro que é de memórias, mas que não deixa de ser também um ensaio em tom profundamente pessoal, em que narra a sua relação com aquele que a adotou como filha entre os Wari. Então, agradecer a presença das duas aqui para essa conversa. O Paulo já lembrou que perguntas podem ser feitas por escrito. Eu vou, na medida do possível, tentar fazê-las aqui também. Bom, eu queria começar com uma pergunta às duas sobre um momento específico na carreira de vocês e também da vida do país, na vida do país. A Aparecida vai para o campo pela primeira vez em 86, portanto, logo depois da chamada Nova República, né, o início desse processo aí, de fato de redemocratização, ao mesmo tempo em que a Manuela, a gente estava brincando aqui nos bastidores, que ela também estava em campo, mas um campo que era a Assembleia Constituinte, nessa luta pela garantia de uma legislação que garantisse, de fato, os direitos dos índios. Bom, era esse início, então, dessa nova república, da redemocratização. Como é que foi esse período e como foi começar a pesquisa nesse período e defender esse capítulo, né? A Constituição de 88 é a primeira que tem um capítulo inteiramente dedicado aos índios. Então, queria ouvir vocês. Manuela? Como é que foi? Bom, foi um momento muito especial, né? De grande entusiasmo. É preciso lembrar que realmente foi um momento em que se acreditava numa verdadeira redemocratização do país e em possibilidades que não, enfim, que há muito se tinham imaginado, mas que de repente pareciam alcançáveis, né? E foi um momento também. A questão indígena na década anterior à Constituinte, né, foi muito debatida, porque foi um dos desaguadouros, né, dos protestos contra a ditadura militar. As insatisfações gerais, não é, e os protestos, que tinham muito poucas chances e veículos para se expressar,
acabaram, curiosamente, desaguando na defesa dos índios. De tal forma que, em 1978, quando havia um projeto de decreto, né, do ministro do Interior, que eu não vou ler, eu lembro o nome, mas eu lembro de poucas coisas, mas o nome dele eu faço questão de não citar, né? E o ministro do Interior da época, do qual eu me lembro o nome, e que não citarei, ele tinha um projeto de emancipação dos índios. É uma coisa que está voltando, né? E esse tema, basicamente, seria uma maneira disfarçada, né, de suprimir os direitos indígenas que estão na Constituição, pelo menos desde 1934. E na legislação colonial e imperial também estão assegurados. Então, era uma maneira de acabar, no fundo, com a ideia, não é? Ou melhor, com o status de índio, né? E, enfim, isso tem nuances que valeria a pena, mas não hoje, né, discutir. Então, a questão indígena estava na ordem do dia quando se chegou à Constituinte. E estava lá já fazia pelo menos 10 anos, né? E, então, quando se chegou na Constituinte, havia já, digamos, muita discussão prévia, muita experiência prévia, que, naqueles 10 anos, por ONGs, porque, na época, não se podia fazer pesquisa nas universidades, se fazia em outros fóruns, né? De forma que se chegou, houve uma aliança, vamos dizer assim, em cima de trabalhos concretos, de advogados, juristas, antropólogos, alguns jornalistas e até um índio que estava, como se diz, que não se declarava, digamos assim, que mais tarde ficou muito conhecido, que é o Ailton Krenak, né? Mas que veio ver o que essas ONGs estavam fazendo e sem se declarar indígena. Então, enfim, isso é outra longa história. Então, se chegou na Constituinte com uma proposta já muito debatida, uma proposta para esse capítulo dos índios, que foi muito bem aceita em todas as instâncias, as primeiras instâncias do processo constituinte, e que foi completamente retalhada, né, destruída, pelo relator Bernardo Cabral, no momento da sistematização, e apoiada por uma grande campanha de imprensa, de uma parte da imprensa, e quem trabalha na imprensa sabe que isso significa que é fake news, né? Mas foi um grande episódio de fake news, que durante uma semana, em 1987, no momento que o projeto estava entrando com um monte de propostas aceitas, né, no momento da sistematização, uma semana de jornais, um em cada grande capital, o que também é sintomático, né, davam primeira e última página como sendo, falando de uma grande conspiração, que atrás da defesa dos direitos indígenas se escondia uma grande conspiração internacional, né? Que, basicamente, não sei se eu vou entrar em tantas coisas. Bom, basicamente, a acusação era que, ao querer proibir mineração em área indígena, e que era uma proposta, aliás, uma proposta que era sustentada pela Coordenação Nacional dos Geólogos, na época, que se opunham, de forma muito interessante, se opunham às mineradoras. Então, de um lado, tinha o Roberto Santos, né, defendendo a abertura da mineração para as multinacionais, e, de outro lado, tinha os geólogos brasileiros se opondo, dizendo o seguinte: olha, não existe segunda safra de minério, só existe uma safra. E, portanto, temos que ter reservas minerais. E essas reservas minerais, por que não colocá-las nas áreas indígenas? Quer dizer, por que não fazer coincidir digamos, a proibição de minerar
com a proibição de minerar em áreas indígenas. E isso foi um verdadeiro milagre, que, apesar de toda essa campanha, que foi muito violenta, se conseguiu, no final, um texto que não é perfeito, tanto assim que agora a questão da mineração vai voltar logo à baila, né? E nunca deixou de ser tentado ao longo de todos esses anos. E não é perfeita, mas é muito boa. É muito boa. O artigo 231 e 232 são excelentes. Eu não vou agora entrar no detalhe. Bom, nessa época, então, justamente, eu comecei a fazer minha pesquisa de campo entre o povo Wari de Rondônia, em 1986, e foi na época pré-Constituição, né, na época das discussões sobre a Constituição, de forma que não tinha chegado lá, digamos, essas garantias que a Constituição depois veio a poder promover. Então, eu cheguei numa época que Rondônia, e ainda hoje é um lugar assim um pouco bang-bang, no sentido de respeito aos direitos indígenas. Na época era assim também. E é interessante, eu acho que o ponto interessante disso é como que as coisas demoram a chegar, né, e como elas chegam diferencialmente em diversas áreas do país, né? Então, nessa época, quer dizer, desde os anos 50, já era permitido pelo governo a entrada de missionários norte-americanos em áreas indígenas, e isso nunca foi tomado, em uma épocazinha foi tomado como uma ameaça à soberania, né? Uns pequenos 3 e 4 anos de intervalo, mas sempre foi permitido ao, então, órgão de proteção aos índios, que era o Serviço de Proteção ao Índio, o SPI, que depois foi substituído pela FUNAI. Eles faziam alianças com os missionários norte-americanos, que lhes ofereciam recursos para as chamadas pacificações dos índios, né, no sentido de dar a eles objetos, atraí-los para perto do centro de pacificação, e que esses missionários estrangeiros, evangélicos, então, forneciam infraestrutura e como contraparte, né, eles evangelizavam os índios. Então, e essa estrutura, quer dizer, que a Constituição de 88, em princípio, estaria proibindo, né, porque é um desrespeito direto à autonomia cultural dos índios, porque justamente eles chegam lá dizendo que tudo que eles fazem é errado, que eles são pessoas ligadas ao diabo e tal, e isso aí já existia nessa época, e mesmo com a Constituição, quer dizer, até hoje esses missionários estão presentes, não só nessa região, como em várias outras regiões. Então, tem toda uma ambiguidade sobre o que é, então, proteção da autonomia nacional, né, no sentido de fronteiras e tal, e, ao mesmo tempo, uma abertura para esses missionários estrangeiros que, até hoje, são autorizados, e hoje em dia muito mais, por causa da força da bancada evangélica no nosso Congresso, né, a estar presentes. Então, o que eu queria, resumindo e conectando com a Manuela, é que, embora, né, várias coisas tenham mudado com a Constituição de 88 para melhor, né, e que os índios, inclusive, têm mais garantias de eles mesmos poderem lutar pelos direitos, várias outras coisas continuam a perpassar debaixo dos panos, né, em termos de ameaças, em termos de ameaças culturais. Então, eu fui nessa época, eu trabalho há 30 anos lá, então eu vejo essas coisas todas, as mudanças acontecendo muito lentamente. Quer dizer, não é o fato, né, da Constituição ter sido aprovada que imediatamente você vai ter uma garantia em determinadas áreas, nos rincões afastados do país. Então, eu acho que tem todo um trabalho muito importante que foi feito por pesquisadores, muito pela Igreja Católica, em nome do CIMI, e por algumas organizações não governamentais, que é de fato, instruir e preparar os próprios indígenas para se valerem, né, dos seus direitos. Então, eu acho que esse é o grande movimento que aconteceu, dos próprios indígenas poderem
lutar por esses direitos, que é uma coisa que eu acho que agora eles tiveram uma grande vitória, que foi sobre a história da municipalização da saúde indígena. Então, eu acho que tem muitas nuances aí, né? Aparecida, eu sei que é difícil o pedido que eu vou fazer, mas fala um pouquinho para a plateia sobre o Zuari, assim, características gerais, um pouco para eles entenderem, até porque isso diz um pouquinho do seu livro também. Tá bom. Os Zuari, eles são um povo que habita o sudoeste de Rondônia, perto da fronteira com a Bolívia, perto de uma cidade chamada Guajará-Mirim, que era chamada Pérola do Mamoré, era o ponto final da ferrovia Madeira-Mamoré, que vocês devem ter conhecido de nome, não sei, que está desativada hoje, e eles falam uma língua de um grupo linguístico chamado Chapacura, ou seja, eles não falam tupi, nem Gê, nem Arawak. E a maioria dos grupos de língua indígena Chapacura foi exterminada já, e os Zuari permaneceram, muito porque eles fugiram do contato com os brancos todo o tempo. Então, na verdade, eles só foram aceitar o contato pacífico com os brancos a partir de 1958, e a região que eu trabalhei em 1961, de fato, por exaustão de tanta perseguição que eles sofreram com extermínios armados de metralhadoras e todas essas coisas. Então, hoje eles são cerca de... Hoje são muitos, são cerca de 3.000 a 4.000 pessoas, 3.500, alguma coisa assim. Na época que eu cheguei lá era bem menos, a população cresceu bastante, justamente como efeito de garantias constitucionais, né? E vivem lá ainda hoje, quer dizer, hoje tem um contato bem mais contínuo com os não indígenas, né, através de auxílios governamentais, através dos missionários. Então, são esses os Zuari. Obrigada. A Manuela, ela já disse mais de uma vez, e falou um pouquinho agora também, tanto em entrevistas como em textos que ela publicou, que essa década de 70, aí, de que você falava, quando foi falar da década seguinte, foi tenebrosa para os índios da Amazônia. E, inclusive, a exposição da Cláudia Andujar, que está aqui no MS, é bastante esclarecedora nesse sentido. Como consequência disso, na segunda metade da década, o movimento pelos direitos dos povos indígenas, você falava disso um pouquinho também, acabou se adensando. E passou a ser mesmo um modo de protestar contra a ditadura, no momento em que era difícil protestar contra a ditadura, cujo golpe instaurador, aliás, amanhã completa 55 anos. Como é que foi esse processo? Por que houve de tão tenebroso nos anos 70? Enfim, é uma pergunta quase retórica, mas e como foi esse adensamento aí dessa mobilização pelos direitos dos índios e de que maneira isso era mesmo um modo de protestar contra a ditadura, reproduzindo um pouco o que eu já li que você escreveu. Antes de responder diretamente, eu acho que a gente está num momento muito parecido, porque, curiosamente, ontem eu ouvi uma pessoa dizer, que é um advogado que tem um longo trabalho no Congresso, né, e que disse uma coisa muito curiosa, que ele disse que a questão anti-indígena para o presidente Bolsonaro é uma questão muito antiga e pessoal, e que não é nem da bancada, que não é das diversas bancadas que o elegeram, mas que é uma coisa mesmo pessoal, o que é surpreendente, de certa forma. Não é? Mas, como ele, no primeiro dia do governo, a primeira coisa que ele fez foi uma medida provisória, 870, para desmantelar completamente o sistema, né, de proteção e de direitos indígenas, né, de uma forma totalmente inconstitucional, tanto assim que 3 dias depois já tinha uma ação direta de inconstitucionalidade chegando, né. Mas eu acho que o simples fato da gente aqui hoje estar falando disso, eu acho que reproduz de uma forma muito curiosa, não é? Com muitas décadas de atraso, a situação naquele momento é que, de repente, a questão indígena se torna
absolutamente magnética, digamos assim, e representa um monte de outras injustiças que estão sendo cometidas, né, em outras áreas, não preciso falar de quais. Né. E a década de 70, para voltar à sua pergunta, a década de 70 foi... É preciso lembrar o seguinte, a Aparecida acabou de falar que até 87 era o SPI. Né? E eu vou voltar a essa questão do SPI, da diferença com a FUNAI. 67, né? Você falou Perdão, 87. eu falei, não, 67. E a década de 70, aí foi criada a FUNAI em seguida, e na década de 70 foi a década do grande projeto para a Amazônia, e em que estradas, em que Tucuruí, em que um monte, enfim, hidroelétricas, estradas e coisas de infraestrutura foram, né, lançadas. E, ao serem lançadas, elas atingiram profundamente os que um antropólogo americano chamou as vítimas do milagre. Não é? Quer dizer, as vítimas do milagre foram os povos indígenas da Amazônia. Não é? Eu quero voltar um instante ao SPI pelo seguinte. Houve vítimas anteriores. As principais vítimas da época do Getúlio Vargas foram os povos do Centro-Oeste, foram os povos do Mato Grosso do que é hoje Mato Grosso do Sul, na época era Mato Grosso, né? Mato Grosso do Sul e oeste do Paraná, porque o SPI, né, naquele momento, fez o que eles sempre fizeram do ponto de vista de terras indígenas, que eram pequeníssimas reservas em que absolutamente não tinham nada de comparável ao que se fez na Amazônia. Isso no momento em que o Getúlio Vargas estava justamente querendo a marcha para o oeste. Foi na década de 40 que esses guaranis, terenas, enfim, os vários tipos de guarani, Nandeva, Caiová, etc., Mbiá, foram despossuídos. Né? E foram despossuídos por causa de uma iniciativa governamental que fomentou a ocupação do Centro-Oeste. Né? Então, há uma coisa interessante que é o seguinte, se a gente olha o movimento anti-indígena agora, que é, em larga medida, né, liderado pelo setor do agronegócio, né, ele se baseia no quê? Se baseia nos conflitos todos que agora, de alguns anos para cá, né, estão acontecendo no Centro-Oeste, justamente. Então, foi quando a FUNAI deixou, digamos, de dar prioridade à Amazônia e passou a se interessar pelas terras indígenas do Centro-Oeste, que começaram também a se organizar de uma forma muito ativa digamos, os lobbies e os movimentos que atualmente são contra os direitos indígenas. Não é à toa que digamos, o núcleo disso aí é no Mato Grosso do Sul e no oeste do Paraná. É lá que se concentra, digamos, o sentimento anti-indígena. Mas isso é produto de uma história, né, uma história de longo prazo, né, que começa com a ocupação do Centro-Oeste, né, e que, na década de 70, vai se reproduzir na Amazônia. Não sei se ajuda ou não. Sim, na verdade, você acabou respondendo quando falou de hoje ao que eu tinha perguntado, dessa forma de também ser um meio de protesto contra tudo que é mal no país. Então, está respondida. Manuela, vou pedir só que você fale mais um pouquinho. A gente estava conversando lá dentro também sobre essa questão da tutela. Né? No relato que você faz sobre o processo da Assembleia Constituinte, você discutiu isso em alguns dos textos que publicou. Eu queria que as duas comentassem um pouquinho essa ideia da tutela, porque eu imagino que isso signifique falar do próprio trabalho como antropólogas, né?
e das suas implicações políticas. E aí, de novo, lembrar que o Bolsonaro, enquanto isso, defende, enfim, a emancipação e o fim da tutela, parece. Então, o que é exatamente explicar para um público que não é um público, quer dizer, deve haver antropólogos na plateia, mas não é exatamente um público de antropólogos, o que é isso, quais as implicações disso e a própria relação com o trabalho como antropólogas. Aparecida? Então, Manuela. Essa história da tutela tem uma longa história, mas eu vou começar com o Código Civil de 1916. O Código Civil de 1916 não falava de índios. Foi um enxerto que foi feito depois. Não falava de índios até porque os positivistas achavam, na época, que os índios tinham seu governo próprio, e que tinham suas leis próprias e que, portanto, não cabia, não é, impor-lhes um Código Civil que não era o deles. Era uma visão muito interessante essa dos positivistas. Quando se faz quando se faz o primeiro Código Civil, não há índios nessa coisa. O enxerto que se faz é a tal tutela. A tutela dos índios é uma tutela que é semelhante a pessoas entre 16 e 21 anos, né? Ou seja, não é uma tutela completa no sentido de como as crianças até uma certa idade são totalmente incapazes. Não é o caso dos relativamente capazes, que são também relativamente incapazes, por conseguinte, né, que são de saída, então, em 1916, os índios, as mulheres casadas. Muito interessante, porque as mulheres solteiras não tinham esse problema, mas as mulheres casadas estavam tuteladas pelos maridos, não podiam. E o que significava? Significava que elas não podiam fazer negócios, porque elas podiam ser muito facilmente enganadas, pelo menos era o que se achava na época. E essa era a mesma racionalidade da tutela dos índios, que era uma tutela essencialmente negocial. Devia proteger os índios de serem enganados. Não é? Então, mas como para as mulheres casadas e como uma pessoa que não tem 21 anos, não é? Mas que tem mais de 16, eles podiam fazer negócios. Mas esses negócios podiam ser anulados se lhes fossem prejudiciais. Tá certo? Então, não era uma incapacidade total. Era uma capacidade relativa. Não é? E é até hoje. Então, isso soa muito mal. Quer dizer, a ideia de que os índios são tutelados é um termo infeliz. É como dizer que mulheres casadas são tuteladas. Né? Quer dizer, a ideia é infeliz. Mas, na realidade, para os índios, isso era uma faca de dois legumes. Né? Porque, por um lado, era uma proteção, né? Mas, por outro lado, também permitia todo tipo de opressão. Por um lado, pelo órgão tutor. O tutor dos índios é a União, mas que delegava a FUNAI, né? E antes disso a SPI. Então, o tutor, né, acabava se colocando como uma espécie de déspota em cima dos índios e fazendo coisas inadmissíveis. Tipo, por exemplo, quando Mário Juruna, que era já deputado, queria ir para o tribunal Bertrand Russell, a FUNAI não queria deixar. Quer dizer, a pretexto que tinha poder, né, que não tinha, né, de impedir o Mário Juruna, que foi, né, para a Holanda, para o tribunal Russell, onde o Brasil foi condenado, aliás. Mas tinha um outro aspecto também que era muito, muito ruim, além desse, que era o seguinte, que muitos juízes achavam que, como os índios eram tutelados, eles não podiam entrar em juízo sozinhos, que eles tinham que entrar através da FUNAI. Ora, a maioria dos conflitos dos índios era contra a FUNAI. Então, eles estavam no mato sem cachorro completamente.
E por isso é que, na Constituição de 88, existe o artigo 232, que ninguém prestou muita atenção e que mudou completamente a situação. O que diz lá é o seguinte, eu não sei o 232 de cor, mas a essência é o seguinte, os índios, suas organizações, etc., são partes legítimas para entrar em juízo e, mais, o Ministério Público Federal tem que assisti-los em todas as etapas dos seus processos. Isso foi uma mudança radical. Isso que a Aparecida estava dizendo, que as coisas chegam devagar, chegam mesmo muito devagar nesses rincões, né? Mas, aos poucos, quer dizer, a movimentação do Ministério Público Federal, que tem uma Câmara, toda ela, é a 6ª Câmara, que é toda ela destinada a se ocupar dos direitos dos índios, quilombolas, minorias, etc., tem tido uma atuação extremamente importante. Isso mudou, né? Então, agora, por outro lado, por um lado, a tutela é obsoleta, né? Por outro lado, se existem muitos juízes também que consideram que, se os índios não são tutelados, então eles não têm direitos especiais, entre outras coisas, direitos às suas terras indígenas. Então, essa coisa da emancipação era uma maneira, não muito original, porque já tinha sido feito nos Estados Unidos, né? Não muito original, de colocar as terras indígenas no mercado, né? Para poderem ser compradas e vendidas. Tá certo? Então, mesmo que fosse prejudicial, entendeu, aos índios. Então, a tutela é uma proteção. Há muitos antropólogos que acham um absurdo que essa tutela não existe mais. Que não. Existe, e eu acho que tem o seu valor, e é um valor importante. E você, Aparecida? O que acha? Eu concordo 100% com a Manuela, mas até falando da minha própria experiência, é interessante, porque quando eu cheguei no Usuário em 86, para você deslocar algum indígena da área para a cidade, né, para o Rio, você precisava da autorização da FUNAI. E eu me lembro que, quando eu trouxe Paletó, meu pai indígena, a primeira vez no Rio de Janeiro, que foi em 1992, eu fui à FUNAI local para fazer o pedido, e eles falam, não precisa mais, porque foi pós-Constituição. Então, teve esse efeito já em Rondônia, de eu poder trazê-los para o Rio de Janeiro sem autorização, porque antes, para eles se deslocarem, eles precisavam, eram coisas minúsculas, né? Precisavam de autorização. Então, já teve esse efeito. E eu acho que tem um ponto que a Manuela levantou aqui, importantíssimo, que é a atuação do Ministério Público hoje. Eu acho que o Ministério Público, essa é uma Câmara que chama, né? A 6ª Câmara, tem sido essencial, pelo menos em Rondônia, que é um estado politicamente, sempre foi um estado de direita e com muitos grupos assim que já governam há muito tempo o local e que não tem, de modo geral, nenhum apreço pelos indígenas, e que tem toda essa ideia de que são incapazes, de que é muita terra, toda essa questão antiga, né, que se tenta superar. O Ministério Público Federal de lá é fundamental para a sobrevivência dos índios que vivem lá, inclusive da garantia das terras, garantia de direitos constitucionais, né, direitos de todos os tipos. Então, eu acho que agora o Ministério Público Federal é um ponto essencial, né, da nossa democracia em relação aos indígenas. Aparecida, vamos um pouquinho agora mais para o miúdo, assim, né? Queria que você falasse um pouquinho dessa história que você narra de forma tão tocante nesse livro que você lançou ano passado, da sua relação com o Paletó e com essa sua família de lá. E aí você comentou agora como foi levá-los para o Rio. E tem um capítulo no seu livro em que você fala bastante disso, né? Essa percepção, o que era, né? Vieram o Paletó e o filho dele, um dos filhos, o que foi chegar no Rio de Janeiro e essa, enfim, a percepção de uma cidade grande como o Rio e desses laços de afeto que uniram vocês. Isso é um prazer falar.
Esse livro se chama Paletó e Eu, foi publicado pela editora Todavia no ano passado, em 2018, e ele foi escrito, começou a ser escrito no dia depois da morte do Paletó, que foi o meu pai indígena, o homem que me adotou. E é um relato sobre a vida dele, mas comigo dentro. Por isso que chama Paletó e Eu, porque eu não conseguia falar da vida dele sem me meter na vida. Então, a partir de muitas gravações que eu tinha do Paletó me contando, era um homem, né, que ele faleceu com cerca de 85 anos, a gente não sabe precisamente, e que eu convivi muito intensamente por 30 anos, tanto eu lá, presente na aldeia, quanto ele também vindo na minha casa. Mas eu acho então, fora várias coisas importantes que aconteceram, eu acho que ele fala muito do nosso trabalho como antropólogo, né, antropólogas e antropólogos, que é primeiro, essa experiência muito, muito forte de vida, de conviver com pessoas que pensam de uma maneira distinta, né, e que têm outras ideias, e que, se a gente se mostrar aberto, elas vão mudar muito a nossa vida, para mim, no meu caso, para melhor, acho que da Manuela também, e da importância, né, que eu acho que essa experiência traz para a gente, da gente entender o valor da diversidade, né, o valor de manter a diferença, do valor de manter de ajudá-los a se manterem do modo como são, no sentido de ter um pensamento próprio, de ter um modo de viver próprio, porque isso só enriquece a gente como todo, né? Como nação, como humanos. Então, eu acho que foi essa experiência que eu quis narrar, de dizer o que eu aprendi, né? O que esse homem e a sua família e os outros Wari me ensinaram, como isso afetou profundamente a minha vida, o meu modo de ver o mundo, e como que, de algum modo, a relação que a gente estabelece é uma profissão da gente muito especial, porque é uma profissão que ela é feita através do parentesco, né? Não é uma profissão de escritório, no sentido de que você lida de um modo, você como sujeito e as outras coisas, né, os objetos, as engrenagens, você lida com pessoas que você está lá para aprender com elas e para se abrir para o que elas pensam. Então, e o modo de se fazer isso, principalmente da parte dos indígenas para a gente, é de nos aparentar. Então, nós somos alimentados muito generosamente, a gente começa a fazer parte da vida, a gente faz parte da família. Então, se estabelece, de fato, uma relação de afeto e de parentesco, e que eu tive a sorte de poder trazer para os meus parentes do Rio. Então, eu acho que, para mim, foi uma das coisas mais importantes que eu pude realizar na minha vida, que é de juntar esse bando de gente diferente como um grupo de parentes. Então, do Paletó, chamar o meu pai do Rio de Janeiro de irmão mais velho, meu pai chamá-lo de irmão mais novo, chamar minha mãe de cunhada, e da gente poder conviver junto em várias situações, e de eu ter conseguido, né, através, sendo a mediadora dessa relação, abrir também todos esses pensamentos, num certo sentido, de um para o outro, né? No caso dos indígenas, eu acho que toda a experiência de antropólogo é que eles são mais ou menos 1000 vezes mais abertos do que nós para a diferença, né? Eles estão acostumados a lidar com a diferença e prezam a diferença, eles gostam da diferença, eles gostam de estar lidando com quem é diferente, de preservar aquilo, né? Enquanto que a nossa posição, normalmente, né, é de querer transformar o diferente em algo parecido, né, de querer transformar, quer dizer, toda a posição é essa história, né, eles têm que ser emancipados, têm que ser igual nós e tal, como se a diferença fosse alguma coisa perturbadora, que eu acho que para a nossa sociedade ela é perturbadora. Então, eu acho que é uma... Quer dizer, por isso que eu acho que os índios se torna, nesse momento político tão grave, um centro para se falar da diferença, né? Como se eles representassem, com toda a sua diferença aparente, né? No sentido dos traços e do vestuário, da língua, eles representassem outras milhões de diferenças que estão também ameaçadas, que estão em jogo. Então, eles de fato, se tornam representantes de uma coisa muito importante, que é
um respeito a essa diversidade. Então, eu acho que o que eu procurei fazer nesse livro foi de falar para pessoas que não são antropólogos sobre quem são essas pessoas com quem eu vivi, e que o que eu queria como efeito do livro, principalmente, é que as pessoas gostassem deles como eu gosto, porque eu acho que isso, para mim, é um ato político, além de um ato emocional fundamental para a minha vida, é um ato político também, porque eu acho que é preciso que se entenda como essas pessoas são pessoas, propriamente, né? E são pessoas incríveis, né? Interessantes, que vale a pena. Quer dizer, é muito mais do que simplesmente essa imagem são seres humanos plenos, e é isso que eu queria mostrar, narrando a vida desse homem tão especial que foi o meu pai. Tem a Aparecida no livro, ela tem você captura uma justificativa que os uaris sempre dão quando você questiona alguma coisa, que é o nosso jeito, né? Eu acho que isso é, na verdade, uma ode à diversidade, né? Um pouco a reivindicação da particularidade, mas um pouco a gente é assim, é o nosso jeito. Então, acho que é bem isso. Eu queria complementar uma coisa muito interessante, né, nessa forma de lidar com a diversidade, né, que a minha experiência com o Zuari é muito assim. Se eu falo uma coisa, ele fala, bom, para você é assim, então, né? Não tem essa coisa de dizer, então, é isso. Existe uma verdade que você está aquém dessa verdade. Mesmo que seja uma verdade, por exemplo, sobre um mito, eu falo, não, a origem disso é tal. Eles falam assim, para vocês, então, vem daí, né? Interessante. Mas jamais de impor o que seria a verdade deles, né? O que eles entendem como verdade, como origem, a mim. Né? Então, é uma atitude completamente antimissionária, né? Antimissionária, antiproselitista. E eles estão em contato justamente com, acho que, o ápice do proselitismo, que são missionários evangélicos norte-americanos. Né? Um pouco pegando o gancho disso que você estava falando, que a gente já falou aqui, em trabalhos recentes de vocês, bom, no seu caso, esse último livro, mas a Manuela nos textos de intervenção, enfim, digamos, pública, né? Textos em jornal, as últimas, né, o próprio texto da Piauí, que saiu no início desse ano, o que se nota, vou forçar a mão um pouquinho, mas vocês vão entender por quê, é a adoção de uma primeira pessoa, assim, né, que muitas vezes inexiste no trabalho acadêmico. Né? Então, tem uma dimensão afetiva, claro que eu penso nesse livro da Aparecida, mas não só, né? Tem isso também na Manuela, profissional, porque acho que isso é do próprio fazer antropológico, etnográfico, enfim, e também político. Né? Como é que é essa... Vocês duas atuam nas cenas que vocês narram, né? Vocês estão ali. Então, um pouco desdobrando isso que você vinha falando agora, que escolha é essa de mudança de registro? Você falou um pouquinho disso, quer dizer, eu quero que eles sejam entendidos como as pessoas que são e tudo mais. Mas quais os efeitos disso? Como que isso funciona? Essa mudança de registro do acadêmico, da Qualis, Cielo e todas essas coisas, e para uma outra... para as duas. Uma conversa de comadres, né? Para falar de laços de parentesco. São praticamente comadres. Né? Eu acho, quer dizer, falando um pouco, né, tentando aqui dar voz ao que eu acho sobre o que a Manuela faz, que é importantíssimo, é essa mudança no sentido do eu político, né, que eu acho que meu trabalho não seria possível, em vários sentidos, sem o trabalho da Manuela, não só o trabalho acadêmico que me influenciou. A Manuela foi, digamos, minha professora brasileira. Então, me permite também ter a liberdade aqui de estar falando essas coisas e de estar garantida por uma Constituição no meu trabalho com os Wari, e garantindo os Wari e a situação que eles estão vivendo. Mas eu acho que essa mudança, quer dizer, eu passei a vida, assim, minha área de atuação é diferente da Manuela, embora eu me posicione sempre que
foi importante. Eu me dediquei muito ao trabalho acadêmico, né? Eu trabalho no Museu Nacional, então meus livros são livros acadêmicos sobre o Zuari, principalmente. E eu tive essa mudança no sentido ela não teve um ponto de partida político assim, porque foi um ponto de partida emocional. A morte do Paletó, ela me afetou muito profundamente. Foi um luto muito assim intenso, e eu entendi que só escrevendo eu poderia não só me curar um pouco, mas também dar voz ao Paletó. Eu entendi que eu tinha tido uma experiência de vida muito única, uma sorte incrível de ter conhecido uma pessoa que, até hoje, eu acho que é a pessoa mais inteligente que eu já conheci na minha vida. E que eu estaria sendo, de algum modo, egoísta, assim, de não partilhar quem é essa pessoa. E não é escrevendo livro acadêmico, que está cheio de Paletó nos meus outros livros, que as pessoas iam conhecer. Então, eu queria que eu quero que o nome do Paletó seja conhecido, quero que outras pessoas possam conhecê-lo, porque eu acho que é um privilégio. E acho que o efeito é um efeito político importante, no sentido de que é um modo de falar para outras pessoas, né, não acadêmicas, não antropólogas, que as sensibilize, porque eu acho, na verdade, né, que a gente tem dois níveis de trabalho político. Um é o trabalho político na frente política, né, no Congresso, atuando, e o outro é o trabalho miudinho, isso a gente sabe, né, o trabalho do dia a dia, nossa autopolítica, assim, no sentido de, né, do mesma forma que você não vai usar copo descartável, não vai jogar lixo na rua, são os atos cotidianos que fazem todo o efeito. Então, eu acho que sensibilizar as pessoas, uma a uma, né, pessoas que estariam andando na rua e que não saberiam nada sobre indígenas e tal, sensibilizar algumas dessas pessoas, eu acho que tem um efeito político no sentido delas terem uma outra postura, possivelmente, a partir de ler um relato onde elas possam se identificar com esse personagem, que é uma pessoa que existiu, e que as outras pessoas, muito parecidas com ele, estão lá, estão vivas, estão lutando pela sua terra, que está sendo invadida, que continua com missionários, eles estão sendo ameaçados, tudo o que está acontecendo com os outros está acontecendo com eles. Então, é a ideia de fazer micropolítica, de fazer com que cada um possa estabelecer uma relação afetiva com o Paletó e com o Zuari. Então, eu acho que são frentes diferentes, assim como eu estava pensando toda essa questão do desmantelamento da FUNAI, né, que a FUNAI, 90% dos recursos da FUNAI foram retirados ou suspensos, e o desmantelamento, e eu vejo os meus amigos, né, que trabalham na FUNAI há 30 anos, desesperados e trabalhando em condições horrorosas, né? Então, eu acho que são essas pessoas que a gente tem que contar, no sentido de que tem duas frentes, né? Uma é ir para a rua mesmo, como os índios fizeram, e falar não à municipalização da saúde, não ao desmantelamento da FUNAI, e a outra é o contato e o apoio a essas pessoas que estão trabalhando no miudinho. Eu estava lendo numa entrevista na Folha de uma mulher que trabalha no Mato Grosso do Sul dentro de uma Kombi, parece, ou dentro de um carro, porque não tem sede no lugar onde ela trabalha. E ela diz que continua trabalhando sem salário, ameaçada, desesperada. Então, o que eu queria, e que eu acho que tem pessoas incríveis, assim, espalhadas nesse interiorzão, né, do mesmo modo que tem pessoas fascistas e anti-indígenas, mas pessoas incríveis e que elas estão trabalhando, elas estão, de fato, a gente pode contar com elas. Então, eu acho que é nesse miudinho, quer dizer, de cada um estar atento a essa postura, né, em relação aos índios, e em relação ao que fala, em relação ao apoio que vai dar, ao que vai dar apoio, que eu acho que a gente pode atuar também. Sim, e, Manuela, eu fiquei pensando também, se você pudesse falar do efeito também do seu trabalho, você que ficou muitos anos numa universidade americana, como que é isso, falar dos índios, dos povos indígenas em Chicago? Deixa eu só complementar uma coisa, que eu acho que a Aparecida colocou perfeitamente esses níveis da atuação política, e que
tão importantes um quanto o outro. Os dois são essenciais. E eu queria lembrar um outro personagem extraordinário que foi revelado também por um antropólogo, que é o Davi Kopenawa, que é um Yanomami, né, com uma visão e uma cosmologia extraordinária, que não é só dele, mas que ele elabora também, e que é Yanomami em geral, mas que ele elabora particularmente bem, é um filósofo, na realidade. E como é difícil transmitir isso para os outros, para quem não é Yanomami, né? O Bruce Albert, eu acho que fez um livro chamado A Queda do Céu, não sei se todo mundo conhece. A Queda do Céu é metade. O Bruce Albert, que é um antropólogo francês que trabalha com o Yanomami há 50 anos, sei lá, que consegue interpretar para a gente, não é, o pensamento altamente sofisticado, altamente rebuscado, interessante, né, de um filósofo Yanomami, né, e que, na segunda parte, fala dele próprio também. Então, é, na realidade, um diálogo, né, dos dois. Então, é outra maneira ainda de o antropólogo se introduzir, digamos assim, no relato que ele faz, porque é óbvio que o relato... É interessante o Yanomami por várias razões. Os Yanomami foram muito estudados, tanto na Venezuela quanto no Brasil, né? E há um antropólogo americano muito ruim, que se chama Napoleon Chagnon, né, que detestou os Yanomami e escreveu um livro didático, que até hoje se vende muito, né, metendo pau no Yanomami, né, e falando coisas, enfim, mostrando toda a sua hostilidade, né? Ou seja, há muitas versões, né, há muitas maneiras de se entrar em contato, né, com um povo diferente, né, com essa diversidade. E é a maneira do Chagnon é uma maneira extremamente intolerante, hostil, né, ao passo que, quando você vê o livro do Bruce Albert, é um outro mundo que se abre, né? O Yanomami, eu vou aproveitar e falar, porque tem a exposição, né, da Cláudia Andujar. Cláudia Andujar, uma grande fotógrafa, que se tornou, que junto com o Bruce Albert, há décadas e décadas e décadas atrás, fundou a Comissão Pro Parque Yanomami, no final dos anos 70, e que fotografou esses Yanomami ao longo dessas décadas todas, né? Os Yanomami, nessas décadas, justamente, eles têm a desgraça de ter ouro no território deles. Então, as invasões de garimpeiros nas terras Yanomami são cíclicas. Quer dizer, quando há realmente operações de comando e controle, como se costuma dizer, se retiram os garimpeiros, se destroem os aeroportos clandestinos, as pistas, né, clandestinas, e se tenta melhorar a situação. Cada vez que muda e que se sente uma brecha, há uma nova invasão das terras Yanomami por garimpeiros, com consequentes doenças, malária, todo tipo de desgraça. E é isso que está acontecendo agora, novamente. Quer dizer, novamente, aquele rush de garimpeiros entrando nas áreas Yanomami. E curiosamente, eu não consegui encontrar a explicação para isso, os postos militares de fronteiras, porque é a fronteira com a Venezuela, né, foram desativados. Que eram os postos militares de fronteiras eram também uma das maneiras de impedir a invasão de garimpeiros. Não sei por que foram desativados, não consegui até agora saber qual era a razão disso aí. Eu acho que o que está acontecendo agora é, assim, de certa forma,
As ameaças aos índios e os ataques contra os índios são velhos como tem 500 anos, né? Mudam em certos momentos, se agravam, não se agravam. A questão das terras, no começo, a questão indígena era uma questão de mão de obra, era em que situações se podia escravizar os índios, era esse. E depois de meados do século XIX, passa a ser uma disputa por terras. Né? E nesse momento, quer dizer, é nesse momento que nós ainda estamos. Né? Eu me pergunto, às vezes, na gestão Temer, já estava havendo uma deterioração muito grande da proteção, né, aos direitos indígenas. E também na gestão Dilma Rousseff, que visivelmente rifou os direitos dos índios, direitos territoriais, para aplacar, digamos, os ânimos da bancada BBB. Né? Então, isso não é novidade. O que eu quero dizer é o seguinte, não é novidade. Já há muito tempo isso está ocorrendo, e é por ciclos. Eu me pergunto, isso foi realmente uma coisa que eu não consigo entender, por que essa sanha agora aberta contra os índios? Né? Através das declarações do candidato Bolsonaro e depois da medida provisória, etc. E a diferença, que diferença faz? É essa a pergunta que eu me coloco. E eu acho que a diferença que faz é que passa o recado que agora está aberta a estação de caça aos territórios indígenas, está aberta aos garimpeiros, está aberta aos madeireiros, está aberto aos grileiros. Quer dizer, está havendo uma fase de vale tudo, que embora essa medida provisória seja flagrantemente inconstitucional, quer dizer, o fato dessas mensagens todas de que vão acabar com o FUNAI agora vai depender do Ministério da Agricultura, enfim, todas as mensagens que estão sendo passadas são de que agora é o pega para capar, quer dizer, vale tudo. E eu imagino que no Juari, não sei como está neste momento, mas do mesmo modo que no Yanomami tem uma nova vaga, né, de invasão garimpeira, a gente está vendo um recrudescimento da letalidade policial, a gente está vendo invasões em vários pontos do país, novos assassinatos de ativistas, enfim, todo um quadro que a gente já conhece, mas que, de certa forma, parece que tem agora a bênção, né, do executivo. Então, eu acho que o efeito disso é uma violência enorme que, enfim, em níveis que a gente não conhecia no passado recente. Aparecida, vou juntar uma pergunta minha com uma pergunta que chegou do público. Ontem, não sei se havia muita gente que hoje está aqui na plateia assistindo a primeira parte do Festival Serrote, mas você mencionou esse processo de evangelização do Juari, ou pelo menos especialmente do Paletó, se não me falha a memória, ao episódio, a eles terem assistido ao episódio do atentado às Torres Gêmeas, em 2001. Me chamou a atenção no livro um modo muito respeitoso, você falou um pouco disso já, mas um modo muito respeitoso como que você trata essa questão. Né? Quer dizer, acho que você chega a falar com todas as palavras. Eu respeito essa escolha do Paletó. Mas, ao mesmo tempo, nesse capítulo inicial do livro, que é um capítulo muito bonito desse momento do enterro, né, da notícia da morte do Paletó e do seu enterro, que você acompanha à distância, mas de modo muito participativo, você menciona que ele queria ir para o céu, mas, no fundo, você desconfia que ele não quisesse ser enterrado. E tem, então, essa nuance
acho que dá para dizer assim. E eu fico me perguntando se isso é um aprendizado ari seu, assim, de tudo isso. E aí, juntando com a pergunta é como a convivência com o Zuari mudou sua forma de ver o Brasil e quais as lições mais importantes no seu trabalho de campo. Acho que dá para juntar e responder, até porque, infelizmente, a gente tem pouco tempo agora. Talvez começando pela pergunta do público, que é mais geral, assim, de ver o Brasil no sentido de que são vários Brasis, né? Isso que eu acho que eu aprendi, da diversidade profunda, e que é o que faz a riqueza, eu acho, do nosso país, e os povos indígenas fazem parte dessa diversidade. Então, mudou profundamente no sentido de eu entender que há outras línguas faladas, que são línguas sofisticadas e completas e importantes, e com uma gramática e tal, porque às vezes as pessoas têm uma fantasia, né, de que são línguas precárias e tal. Então são outras línguas, outros sistemas de pensamento. Então foi uma espécie de aprendizado importante da importância da diversidade. Foi o que eu falei aqui. Sobre a relação dos missionários, eu sou absolutamente contra a presença de missionários entre os índios. Absolutamente contra. A minha relação de respeito em relação aos Zuari são porque os Zuari tiveram contato com esses missionários desde 1961, e antes alguns outros grupos, 58. Eles se converteram, depois desconverteram, e depois converteram de novo, justamente porque os missionários estavam presentes, eles tinham uma televisão comunitária, e eles viram o ataque às Torres Gêmeas. E os missionários estavam perto e chegaram para fazer a exegese da situação, dizendo: olha, viu, o mundo vai acabar, porque vai ter a grande guerra mundial, né, que vai apontar para o momento do fim do mundo, e quem não for crente vai para o inferno. Os Zuari, contam eles, né, eu não estava presente nesse momento, que ficaram desesperados, com medo de ir para o inferno, e muitos se converteram. Houve uma conversão em massa dos Zuari. Então, eu não posso fazer outra coisa a não ser falar dos missionários do ponto de vista do Zuari, que é o que eu estou querendo relatar no livro, qual foi o envolvimento deles, né? Porque eu tenho um outro livro totalmente escrito sobre isso, a relação do Zuari com o cristianismo evangélico, mas nesse livro eu estava do paletó e queria dizer como foi que o paletó se engajou com o cristianismo, que isso dizia para ele, quais eram os medos, quais eram os interesses no cristianismo, e eu não me senti à vontade no livro, falando da perspectiva do paletó, para me posicionar absolutamente contra os missionários, como me posiciono em qualquer situação pública como agora. Ou seja, é um absurdo o que acontece, porque, normalmente, até, quer dizer, de ontem para hoje as coisas estão mudando tão rapidamente nas políticas de invasão, mas tem todo um procedimento, né, que é filtrado pela Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, e, no caso das pesquisas, pelo Conselho Nacional de Pesquisa, o CNPq, que qualquer pessoa que entre em área indígena, tanto para fazer pesquisa quanto para fazer filmagem, alguma coisa, precise de um projeto, precise de autorizações, de pareceres e tal. E os missionários, eles entram diretamente, eles entram de uma maneira reticular, no sentido de que eles vão sem nenhuma autorização e vão numa aldeia e começam a dar aula, entram muitas vezes como professores ou como enfermeiros, e iniciam um processo de catequese que é profundamente desrespeitoso, no sentido de que eles demonizam completamente a cultura indígena, de dizer que, de fato, eles são ignorantes, que eles não sabiam nada porque não sabiam escrever, porque a tradição deles foi passada oralmente, eles perderam a verdade, e que eles são informados pelo demônio, pelo diabo. Quando os Zuari se reconverteram, e eu cheguei lá logo depois das Torres Gêmeas, eu cheguei lá em 2002, que tinha tido essa conversão em massa, os xamãs, os pajés, o Ari, estavam demonizados, e um deles, que é meu avô, que também faleceu, eu cheguei, ele estava na casa dele, todo encolhidinho num canto, e eu falei: o que está acontecendo com você? E ele estava dizendo que estava com dor e tal.
E o assistente de saúde, que era o Ari, um rapaz, que era agente de saúde indígena, se recusava a ir na casa dele porque ele era demônio. Então, eu tive que forçar essa ida do rapaz lá, que diagnosticou uma otite, uma infecção de ouvido muito forte. Ele tomou antibiótico, melhorou. E ele dizia que as pessoas não iam nem visitá-lo, né, dizendo que ele era pessoa demônio, no sentido de que ele poderia conversar com os espíritos animais e que isso era coisa do demônio. Então, é de uma violência brutal, embora, né, a violência não seja física, como foi no passado, né, que a violência era uma violência física, ela não é mais física, mas ela é uma violência emocional, uma violência intelectual e tal. Chegaram algumas perguntas da plateia, vou ter que reunir, peço desculpas aqui, porque a gente tem pouco tempo, então vou fazer essa pergunta juntando essas 3 questões que chegaram da plateia, as 2, e aí depois eu faço a minha última pergunta, que acho que dá tempo. Na verdade, tem uma pergunta que eu acho que engloba as outras 2, que é: qual seria um exemplo de país que trata suas populações nativas de forma digna e justa? Enfim, e aí juntando um pouquinho com o que foi perguntado pelas outras pessoas, quer dizer, como combater as ameaças aos povos indígenas, e como educar o Sudeste na tarefa de atuar contra a pressão do agronegócio e tudo mais. Um pouco isso, assim. Perdoem pela adaptação. É para as 2, as 3. A primeira é uma pergunta complicada. As minorias, em canto nenhum, são bem tratadas. Qual é o país que trata bem suas minorias? Eu ainda estou para ver. Agora, há graus nisso aí, né? É muito diferente uma situação, por exemplo, durante o nazismo na Alemanha, na Áustria, enfim, na Europa Central, enfim, em toda a Europa, praticamente, né? Como é que os nazistas trataram os judeus, né? De uma situação, enfim, uma situação de violência em outros graus. Agora, isso não exime, eu acho que não exime nem o Brasil, nem nenhum país, de ter que responder diante da comunidade internacional. Eu acho que isso é um ponto interessante de se perceber, que os indígenas do mundo inteiro, e é uma enorme população, que eu agora não tenho os números na cabeça, mas é uma enorme população indígena, tanto na Ásia do Sudeste, quanto aqui, quanto nos Estados Unidos, no México, então, nem se fala. Enfim, todos esses movimentos indígenas recorrem a quem? Às Nações Unidas. Porque nas Nações Unidas é que eles encontram, digamos, um ambiente propício, né, para reivindicar um tratamento mais justo, respeitoso, melhor, né? Então, eu diria que não existe um país perfeito, longe disso, pelo menos eu não conheço, né? Mas existem graus de violência e formas de violência. Então, acho que o que os indígenas já perceberam é que são esses graus que têm que ser mudados. Agora, minoria nunca foi bem tratada. Isso acho que estamos de acordo, né? Qual era a outra pergunta? Desculpa. Como combater as ameaças e o agronegócio? Como educar? Você quer? Bom, acho que a Aparecida foi muito eloquente, né? Quer dizer, eu acho que essa conscientização e o fato que essa questão está novamente motivando debate, eu estou sendo solicitada para tudo quanto é canto atualmente, e você também, provavelmente, Aparecida, para falar sobre essas questões. Não é à toa, é porque as pessoas estão conscientes e mobilizadas,
e estamos vendo nessa problemática, digamos, uma coisa que nos atinge a todos no nosso sentido de justiça, né? Então, acho que essa conscientização, que, repito, está curiosamente relembrando aquela de 1978, né, quando houve aquela grande manifestação contra o decreto de emancipação, que foi engavetado, né? É um momento... Agora, há uma grande diferença em relação àquela época. Isso eu gostaria também de falar. Hoje, os índios são atores políticos visíveis, que eles não eram em 78. Em 78, a União das Nações Indígenas, por exemplo, foi criada em 1980. E a COIAB ainda não existia, quer dizer, a PIB, muito menos. Quer dizer, as associações indígenas não tinham ainda a voz que elas têm hoje, que basta ver a mobilização de ontem contra a municipalização, foi coisa muito impressionante, em 18 lugares diferentes, em 18 estados. O que havia naquela época, e isso eu acho que tem que se acreditar ao Conselho Indigenista Missionário, com o qual tenho várias diferenças, mas isso eu acho que tem que se acreditar, é que eles conseguiram fazer as primeiras assembleias indígenas, não a União das Nações Indígenas, porque isso é muito complicado num país do tamanho do nosso, mas conseguiram levar chavantes, levar caiapós, né, para o Congresso Nacional. Ou seja, os caiapós estavam lá o tempo todo filmando o que estava correndo nos corredores, né? Estavam lá pressionando pela sua própria presença durante a Constituinte, né? Isso foi muito importante, muito importante. Então, havia índios que estavam na Assembleia Constituinte como espectadores, né? Mas índios que, como agora, né, que estão gerenciando os seus movimentos políticos, não existiam naquela época. E isso está fazendo uma grande diferença também. Eu acho que é bom que a gente ressalte isso. E afinal de contas, como é que é a primeira vez que uma liderança indígena é promovida a candidata à vice-presidência? Poxa, quer dizer, isso era inimaginável há 30 ou 40 anos atrás. Quanto ao agronegócio, eu queria dizer o seguinte: existe agronegócio e agronegócio. Existe também uma certa confusão entre quem é o agronegócio, porque o agronegócio não são só os proprietários de terras. Em grande parte, o agronegócio são as grandes companhias que estão produzindo insumos, né, de todos os tipos, sementes, agrotóxicos, que agora estão na estratosfera, né? Tem 59 agrotóxicos que foram liberados. O que é um escândalo, porque parece que o Brasil, que já era o maior importador de agrotóxicos, agora que a Europa está proibindo vários deles, né? Agora o Brasil é o grande escoador, né, o grande cliente dos fabricantes de agrotóxicos. Quer dizer, um troço inacreditável. Bom, mas, enfim, são todas essas companhias, né, Monsanto, Syngenta, Cargill, enfim, que fazem parte também desse chamado agronegócio. E se a gente olha os ruralistas, propriamente ditos, também há diferenças internas. Não é? Eu me lembro que há bastante tempo havia todo um movimento ruralista que queria a demarcação de todas as terras indígenas por uma questão de segurança fundiária, com toda a razão. Enquanto está esse bang-bang, né, que qualquer pessoa entra numa área indígena, que grileiros entram na área indígena, e os grileiros agora acharam uma nova forma interessante. O cadastro ambiental, que foi, não sei se todo mundo está a par dessa mudança do cadastro ambiental. O cadastro ambiental está servindo para os grileiros reivindicarem
áreas dentro de áreas de conservação ou de áreas indígenas. Os juízes usam a declaração do cadastro ambiental para ratificar um título, digamos assim, que não vale nada, mas é um título, é mais uma maneira de grilar terras. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, é que interessa a todo mundo, interessa inclusive os ruralistas, que haja uma pacificação com uma segurança dos títulos fundiários, que pare digamos, essa insegurança gerada pelas invasões, e também, não sei esquecer, a insegurança da retirada da madeira nobre, do garimpo selvagem, né? Enfim, existe uma possibilidade quer dizer, existe um setor dos ruralistas que está plenamente consciente disso, mas não é o que está mais representado na Câmara, infelizmente. E não é o Bloco que se aliou com os evangélicos e com a bancada da bala. Então, embora tenha... Curiosamente, o Bloco Ruralista encolheu nas últimas eleições. Mas, por outro lado, está no Planalto. Aparecida, antes de passar para você, eu recebi um recado de que a gente vai precisar terminar, então eu só queria juntar com a minha... Eu vou pedir para que você comente essa pergunta do público, mas só juntar com... Eu não podia terminar essa mesa com duas antropólogas, uma delas do Museu Nacional, sem fazer uma pergunta, um comentário, te pedir um comentário sobre isso. Acho que não dá para não falar do incêndio do Museu Nacional, não só porque a Aparecida é professora de lá, Manuela, acho que passou por lá como professora visitante? Não, nunca. Mas também porque é uma visitante, mas também porque é uma instituição de memória, né, que foi embora, que guarda a memória do país, e o país são também os povos indígenas, numa mesa que discute povos que há séculos vêm sofrendo tentativas de extermínio, ou que estão condenados ao extermínio, né, parece, a julgar pelo discurso oficial, falar da destruição de uma casa que abriga, além dos preciosos acervos pesquisadores dos povos indígenas, me parece um imperativo. Por isso, eu pedi autorização para o Guilherme e para o Paulo para fazer essa última pergunta e pedir para a Aparecida, então, contemplar esse comentário. Enfim, obrigada. Eu antes, quando a Manuela estava falando, eu queria fazer esse adendo. Quando eu falei eu sou absolutamente contra a presença de missionários em áreas indígenas, eu estou falando de missionários evangélicos, porque eu acho que a Igreja Católica, através do CIMI, tem uma atuação política importante, que, embora haja algumas divergências, algumas questões, ela foi fundamental nessa politização dos índios. Então, o trabalho também da CNBB na Constituição, né, foi um trabalho importante, preparando e tal. Então, eu acho que isso dito, vamos ao museu, ao meu museu, porque foi um lugar que eu estive. Eu tenho agora problemas com o verbo para tratar desse lugar, porque ele é presente na minha memória, ele é passado como edifício, né? Então, eu estive por 30 anos, acho que mais, desde 83, tem mais, não tem? Isso. Então, por um monte de tempo, eu vou do pequeno para o grande, né? O pequeno é o seguinte, pequeno no sentido que é o grande para mim, né? E que eu acho que para os meus colegas do museu, deles, os pais da Rita que estão aqui presentes, né? Principalmente o pai dela que estava presente nesse momento, da perda não só de muitas coisas que a gente tinha pessoais em termos de arquivos. O Moacir Palmeira, meu colega, perdeu os cadernos de campo, perdeu muita coisa. É um trabalho de uma vida que foi perdido, queimado, né? Objetos e fitas e gravações e tudo. E esse lugar que a gente tinha, né? Eu tenho a sensação que eu tenho um museu incorporado. Assim, até se eu fechar o olho, eu me vejo entrando no corredor, eu me vejo abrindo a sala. Então, muita dor física, assim, a perda pessoal, né?
Então, fora essa questão para o trabalho dos antropólogos e linguistas que também estavam lá, e arqueólogos, e antropólogos físicos, é uma coleção absurda que foi perdida, coletada desde o século XVIII. Então, em termos de artefatos de povos indígenas, era uma coleção riquíssima, né? Uma das maiores do Brasil, acho talvez a maior. Tudo se tornou cinzas, né? E era uma coleção importante em termos para a nossa memória como país, mas também hoje para os povos indígenas. Nós temos, no nosso programa de pós-graduação em antropologia social, nós temos muitos alunos indígenas. Nós temos cotas específicas para indígenas, de modo que eles estão ingressando há muitos anos já no programa, e eles estavam se servindo muito desse acervo para a própria memória, né? São objetos que muitas vezes hoje não estão mais sendo feitos, né, entre os grupos, né, entre os seus parentes, as pessoas, e que era como eles tinham acesso, podiam estudar, às vezes traziam até grupos de parentes para conhecer objetos do passado. Então, essa ligação, esse foco aí de memória se perdeu. Então, eu acho que além do mais, apesar de ter sido um acidente, né, foi um incêndio, que até agora, pelas investigações, foi um incêndio casual, né? Ele foi alguma coisa gestada a longo tempo, no sentido de que todos nós que trabalhávamos no Museu Nacional sabíamos da precariedade das condições de infraestrutura, né? Tinham fios soltos e condições de instalação precárias, e os nossos dirigentes, heróicos, na verdade, os diretores do museu, passavam assim, grande parte do tempo deles indo às instituições públicas, às agências de financiamento, ao governo federal, inclusive, solicitando verbas para reformas, para reconstrução. E essas verbas, às vezes, eram até concedidas e eram adiadas. Tinha uma verba grande que foi concedida e que ela ia ser aprovada, e foi aprovada depois do incêndio, né? Então, sabia-se das condições precárias, foi descaso público mesmo com o museu. A gente sabia do que estava lá dentro, tanto em termos da riqueza quanto dos riscos, né? E riscos que nós estávamos vivendo, e o público que frequentava. Aquele Museu Nacional, ele não era só um lugar de intelectuais ou da academia, ele era um museu querido pelo povo, por gerações, né? Domingo, sábado, aquilo estava cheio de gente visitando. As memórias das pessoas que deram depoimentos muito tocantes depois do incêndio eram memórias de infância, de estar visitando o museu, né? Pessoas que eram o primeiro contato com um museu na vida era com o Museu Nacional. O prédio foi totalmente destruído, ele está, no momento, numa fase arqueológica, ou seja, tem uma equipe grande de arqueólogos tentando ver o que pode resgatar, né? Foram resgatadas alguma coisa como 1.000, não sei quantas peças. Algumas peças resgatadas estão expostas em 2 exposições no Rio de Janeiro, mas, evidentemente, 95% das coisas foi perdida, queimada, incinerada, né? E inclusive, o trabalho de muitos pesquisadores, antropólogos, trabalhos de uma vida inteira que foram queimados.